E aí, pessoal, boa noite. Na verdade, eu nem estava planejando fazer esse Doutor Convida Extra de hoje. Eu ia encerrar naquele da semana passada, né, com o casal Ponto Infecto e com o Léo, o Leonardo Costa, mas aí acho que achei interessante falar sobre o tema de síndrome inflamatória, apesar de já ter feito, tem um vídeo lá de 1 hora, lá no meu canal do YT, tem post, tem um monte de coisa, mas eu acho que vale a pena a gente falar um pouco pela relevância do tema e pelo fato de que acredito que a gente vai ouvir falar um pouco mais sobre síndrome inflamatória após toda a onda a gente ouve falar, então acho que é interessante conversar um pouco com vocês sobre, para não ter muito, além de informar, além de trazer o pessoal para ficar mais atento para o problema, para as famílias identificarem, para os colegas também terem esse olhar em direção a esse diagnóstico, que o tratamento precoce faz toda a diferença, né? Faz a pronta intervenção realmente, quando identifica, nesse caso, é muito importante. E aí resolvi trazer uma colega que a gente vai ser a terceira vez hoje que a gente se fala ao vivo. Foi muito boa a outra vez que a gente conversou sobre febres periódicas, inclusive está aqui no próprio Pedflix gravado o nosso papo sobre febre periódica, PFAPA. E é mais uma dessas amigas virtuais que a gente ganhou, colega, amiga, e uma pessoa de alta capacidade e alta relevância na área dela. E que vale a pena a gente escutá-la, né? E ouvir um pouco da experiência, que é a Daniela Piotto, do @Dicas de Mãe Pediatra. Já sigam aí, @Dicas de Mãe Pediatra. Então, a programação, essa semana agora, quarta-feira, ainda vou fazer uma aula extra lá para o pessoal assinante do Pedflix sobre Covid-19 em crianças. Vou revisar, assim, trazer uma revisão de toda digamos assim, toda a doença do início ao fim na pediatria, né? Trazer da causa até o prognóstico. Síndrome inflamatória a gente já vai falar hoje. E só vai ter outro vídeo ao vivo agora, aqui no final do mês, que a gente vai ter um doutor convida sobre primeiros socorros. Tá? Bem interessante, para o dia a dia mesmo, com alguém que é bastante especialista nesse tema, um especialista bem experimentado e estudado sobre isso aí. Mas vamos lá, vou chamar a Daniela. Boa noite, Daniela. Boa noite, tudo bom? Como vão as coisas? Tudo bem, é um prazer estar aqui. Agradeço o convite mais uma vez. Obrigada Mais aí uma pelos vez, né? elogios. Eu falo que depois daquela nossa conversa sobre febres periódicas, você deve ter tido muito trabalho na caixinha, né? Tive bastante, sim, Vara, até agradeço, né? Vários pacientes por indicação sua. E realmente, assim, com investigação, inclusive, alguns até já fechando algumas daquelas síndromes raras, né? Também autoinflamatórias, que não seria autoimune. Então, bem interessante. E promovendo qualidade de vida, né? Porque eu falo para essas doenças novas, a gente tem 10 a 20 anos que vão sendo descobertas, muito causas genéticas, mas o que a gente precisa, muitas não têm nome, né, ainda, a gente fala que são variantes incertas, mas o importante é promover a qualidade de vida para a família, para o paciente, para poder crescer e se desenvolver, né. Então, pessoal, não deixem de assistir depois, né? Vão lá tem no Petflix e também tem lá no canal. Eu não gosto de falar o nome, porque se falar a live, o algoritmo cai. YT, no canal lá tem. Mas tem aqui no IGTV. E para o pessoal que sempre pergunta, é danado. Eu sempre deixo gravado todas as minhas lives, todos os doutores convidam, ou estão gravados aqui no IGTV do Petflix, ou estão gravados no IGTV lá do meu canal, do meu perfil Flávio Pediatra, mas que infelizmente ainda está bloqueado para fazer lives. Eu acho que dessa vez me deram um gancho da outra vez de 30 dias,
Dessa vez deve ser de 90, porque já passou dos 30 dias. Mas, enfim, estamos aqui, né? Vamos em frente. E só antes de começar a conversar com a Daniela, eu queria passar o currículo dela. Então, a Daniela Piotto, ela é médica assistente do setor de reumatologia pediátrica do Departamento de Pediatria da Universidade Federal de São Paulo e é consultora em pediatria do Grupo Fleury. O mais importante que ela pediu para frisar é que ela é a mãe da Júlia e da Laura. Então, todo o resto Com é certeza. substituído por esse último ponto do currículo. Aí o pessoal sabe, eu sou pai da Manu e do Pedro também, antes de ser doutor qualquer outra coisa, né? Não é, Mas Flávia? A gente aprende tanto, né, com os filhos. Eu digo que tanto que o meu Instagram é dicas de mãe pediatra, porque eu falo que eu dou mais dicas até na prática, no consultório, do que realmente da teoria do que a gente aprende na medicina, né, na pediatria. A gente aprende muito mais sendo afinal, mãe e pai. nem tudo é teoria, nem tudo é explicado. A gente tem muitas coisas que a gente ainda precisa aprender e na prática a gente vai tendo um pouco de vivência, né? Por isso que semana passada a live foi vivências e evidências, né? Porque é muito importante as evidências, mas as vivências são também consideradas, né? Principalmente no aspecto humano, né, da gente. As pessoas às vezes pensam que nós somos sabedores de tudo, somos máquinas, não sofremos, não nos abalamos com o que acontece por aí. Na verdade, não é assim, né? Essa vivência É. para a gente está sendo meio dura e é exatamente nesse sentido que eu chamei você para falar sobre um tema específico da pediatria na Covid-19 que chama atenção, que a gente tem um olhar desde o início, né? As pessoas não imaginam, eu fico assim impressionado que até hoje eu recebo gente perguntando, e aquela síndrome? Aí eu digo assim, meu Deus, essa pessoa está acompanhando o cenário, digamos, da Covid-19 até agora, um ano depois, e ela ainda não parou para dar um Google, porque se ela der um Google, ela entende um pouco do que é a síndrome inflamatória, né? Sim, com E de certeza. qualquer forma, bem, por mais que a gente fique exasperado com essas situações, eu acho que a missão da gente desse lado aqui é informar mesmo, né? É trazer a informação, apesar das incompreensões ou apesar às vezes das pessoas terem essa meio que dificuldade de compreender, mas a nossa missão é tentar, nós não precisamos nos cobrar que essa tentativa de educar dê resultado, né? Então eu acho que é isso. E aí falando de vivência, antes da gente entrar sobre a síndrome especificamente, né, eu queria que você contasse um pouquinho assim, pessoal, do seu lado, né? Como você tem visto esse um ano aí? Como tem sido do aspecto profissional? Como tem sido na pediatria? O que é que você tem vivido? Qual que é que você viu? O que é que está acontecendo agora que a gente está vivenciando o momento mais crítico depois de um ano que ninguém esperava que isso acontecesse? Mas o que é que você conta um pouquinho aí desse um ano? É verdade, assim. Então, desde março, abril, a gente realmente percebeu na pediatria, né, graças a Deus, os casos mais leves em relação à pediatria de uma forma geral, não em relação à síndrome, né, mas a fase aguda do Covid, né. Então, sintomas realmente muito leves, ou uma tosse, uma coriza, muitos assintomáticos, né, os pais testando positivo e a gente esperando para ver no consultório se a criança ia evoluir com algum sintoma, e graças a Deus não. Alguns somente com sintomas gastrointestinais, então quadro de dor abdominal, de vômitos e diarreia. Então, assim, sintomas muito comuns para a gente como pediatra na nossa prática do dia a dia, né? Dor de garganta leve, uma dor de cabeça. Então, nada não fugiu muito do nosso habitual. E a epidemiologia é muito importante, né? Que é o que eu falo para os pais. Os sintomas são muito parecidos, porque da forma leve pode ser semelhante ser uma gripe, né, um resfriado, mas pode ser também uma pneumonia, os sintomas respiratórios, uma bronquiolite, por exemplo, muito principalmente a síndrome aguda respiratória grave em bebezinhos, né, em lactentes, que a gente tem que se preocupar mais e que leva à internação. Então, eu acho que a epidemiologia é muito importante. Quem foram os seus contatos nos últimos 10, 15 dias, né? Alguém ficou doente, mesmo que não tenha testado, mas teve algum sintoma. Então, eu acho que uma boa anamnese, você tentar buscar isso, e eu acho que é super importante. O pai viajou, voltou de viagem, né? Na época ainda que as pessoas estavam circulando, para a gente Isso. realmente poder testar. Né? Não sei se você percebeu isso também. E em relação, o que é que você tem visto assim? Eu sei que você está num grande centro e tal, comparando, né, as duas pontas aí,
talvez a onda forte aí foi em meados de maio, né, de 2020, e hoje a gente está tendo uma outra onda muito grande, né, em São Paulo. E nos lugares que eu estou tendo acesso a dados em São Paulo, não consegui achar esse dado de forma tão fácil, como foi lá em Porto Alegre, que eu vi, no Rio Grande do Sul, no Paraná, tem esse dado bem fácil de obter. Há uma discrepância, alguma coisa na pediatria, algum sinalizador diferente do que tinha antes, ou a gente está vendo o padrão, como a própria Sociedade Brasileira de Pediatria fez uma nota, pelo Dr. Marco Aurélio Safra e Dr. Renato Kifuri, que são, digamos assim, os maiores especialistas do Brasil e mundialmente, pessoas assim, isso não é um argumento de autoridade, é porque de fato eles são professores assim com um gabarito, uma história, né, na ciência, no ensino e na pesquisa da pediatria, que eles são pessoas que são muito respeitáveis, né? E até essa nota da Sociedade Brasileira de Pediatria gerou controvérsia das pessoas querendo combater. E até eu escrevi isso hoje, toda vez é moído quando eu escrevo isso, porque assim, eu sempre disse, a gente precisa olhar a realidade das coisas, ninguém precisa... os números eles estão aí. Se alguém falar algo que não corresponde à verdade, os números irão o contradizer, né? Mas ao mesmo tempo os números são a verdade, né? Quando a gente olha para eles lá, quando eu estava vendo Porto Alegre, né? Sei lá, vou entrar agora só para o pessoal, vou entrar agora nesse minuto para olhar que você tem 847 adultos na UTI confirmados com Covid, 44 suspeitos e 155 fora precisando entrar. Quando a gente vai para a pediatria, você tem 4 crianças confirmadas na UTI com Covid-19 e você tem 3 suspeitos e nenhum na fila. Aí, assim, esse número está aqui, esse número... Objetivo, né? É bem objetivo, né? A gente não está com isso querendo dizer que está tudo ótimo, né? Está péssimo, é um terror o que a gente está vivendo, é uma tragédia humana. Mas esse número diz para a gente, né, que é pediatra, assim, olha, mães, cuidem-se. Adultos, pelo amor de Deus, se cuidem. Parem de se aglomerar, usem máscaras boas, protejam a si próprio, protejam a sua família. Mas, mães, durmam um pouco melhor, pensando que, assim, o meu filho, perto de mim, tem um risco muito menor, então eu vou me cuidar para não transmitir para ele e vou cuidar dele para ele não ir na festinha de aniversário e eventualmente não pegar e aí correr o risco da síndrome inflamatória. É assim que a coisa vai mesmo? Você acredita que é assim? É isso mesmo, é isso mesmo. Assim, eu acho que é super importante a gente realmente tranquilizar, porque são esses dados mesmos, né? A gente, como pediatra, a gente sabe que toda essa época do outono e do inverno, né, Flávio? A gente utilizava as enfermarias de pediatria, a gente extrapolava para os leitos de adultos para transformar em leitos de pediatria, com aumento de infecções respiratórias por influenza, vírus sincicial, as UTIs, inclusive fazendo até novas UTIs, né? Como estão sendo feitas agora para os adultos, e felizmente está se invertendo, né? Eles estão ocupando leitos, inclusive, de pediatria para os adultos, né? Como os hospitais particulares, né? Aqui em São Paulo, muitos. Então, eu acho que nesse momento a gente tem que agradecer que os nossos filhos foram poupados por mais um vírus respiratório da infância. Tem várias hipóteses que a gente já conversou há muito tempo por isso, né, nesse último ano. E uma delas seria justamente esse contato das crianças com os outros vírus, as tais viroses respiratórias que estimulam o sistema imune. Então, é como se o organismo já tivesse meio que preparado ali, justamente por conta da imunidade inata bem desenvolvida, né? Aquele que a criança nasce com ela, né? Então, é bem isso que você falou. A gente está vendo, assim, casos de proporção muito maior em adultos do que em crianças, a maior parte de casos leves. E quando a família testa positivo, é muito importante os pais também ficarem atentos aos seus filhos depois, que é quando vem a síndrome, né? Exatamente. Então, de 2 a partir de 15 dias até 8 semanas após, se o filho apresentar qualquer sintoma, por isso que a gente está aqui para alertar os pais, já que aumentou o número de casos, que é uma pergunta muito frequente hoje, será que vai aumentar também o número de casos da síndrome? É proporcional, mais adultos doentes, pode ser que as crianças testem, e
desregulação do sistema imune, né? Não tem ainda estudos que comprovem que tem um fator genético, ou que há um fator de risco para a gente dizer quais são as crianças que vão desenvolver essa síndrome ou não. Então é muito importante que os pais observem os seus filhos aí nos próximos 2, 3 meses. E qualquer sinal, claro, de febre por mais de 3 dias, né? Febre alta, que não passa, sintomas gastrointestinais muito comum, né? Dor abdominal, diarreia, vômitos, o olhinho ficar vermelho, a boca ficar vermelha, a criança ficar irritada, a criança desmaiar, né? Fazer uma hipotensão, que é o acometimento cardíaco, até mesmo sintomas respiratórios neurológicos, né? Você me perguntou a minha experiência, então, do ano passado para cá, principalmente em meados de abril e maio, quando começou a se falar da síndrome, né, na Europa, a gente teve casos de apendicite aguda que não era apendicite, né, a cirurgia branca que a gente fala. Até hoje tem. Porque é uma dor abdominal muito intensa, né? Uma reação inflamatória intensa. Faz a cirurgia, você vê que não é, a febre persiste, e daí começam a pensar na síndrome. Agora, obviamente, eles estão pensando muito mais precoce, antes mesmo da cirurgia, estão chamando a gente, isso é um bom sinal que está todo mundo já aprendendo, né? Até mesmo sintomas neurológicos simulando uma meningite, porque pode fazer uma irritação na meninge, né? Fazer tipo uma meningite asséptica, que a gente fala. Os quadros virais de meningite, né? A gente já tem meningites causadas por alguns vírus, e que essa síndrome também pode aparecer. Eu também tive casos de meningite, que quando eu cheguei, a criança já tinha feito um nico e estava normal. Então, assim, por isso que é multissistêmica, porque pode pegar vários órgãos. E o que a gente não quer é que evolua para a insuficiência renal, que infelizmente em alguns casos podem evoluir para o transplante, não, desculpe, para a diálise. Para o transplante a gente não teve nenhum caso, ainda bem. E a mortalidade é muito baixa, porque o diagnóstico precoce, o tratamento adequado, tem tratamento e tratamento aqui no Brasil, né? A gente não precisa pensar em tratamentos muito extraordinários, são os tratamentos que a gente utiliza aqui, são realizados lá fora, e que tem bom prognóstico nesse sentido. E assim, eu trouxe uns dados do Ministério da Saúde, até vou pegar para você aqui, de 1º de abril de 2020 até fevereiro de 2021, o Brasil ele contabilizou 736 casos de síndrome inflamatória. Então, é muito pouco, né? E 46 óbitos, infelizmente, dessas 736 crianças e adolescentes. Tá? Então, assim, corresponde a 0,16% de mortalidade na pediatria. Então, realmente, como você mencionou esse dado de comparação com os leitos do adulto lá no Rio Grande do Sul, de uma maneira geral, no Brasil também é uma baixa mortalidade, né? Eu falo assim, a gente tem muita dificuldade ainda no Brasil de estimar, né, incidência, prevalência na pediatria, na Covid-19, porque as crianças são pouco testadas, né? Na verdade, até os adultos são pouco testados. A gente está com uma média de testagem em relação a outros países extremamente baixa. Então, assim, nos estudos que eventualmente verificaram essa prevalência, que eu não vi nenhum estudo específico no Brasil de testar, por exemplo, clusters familiares, né, grupos familiares, mas se estima em torno de 50% o número de assintomáticos na pediatria. E, naturalmente, até a criança assintomática, que tem contato com o vírus, ela pode desenvolver a síndrome inflamatória. Isso, na verdade, ainda está pouco verificado, pouco visto no sentido do quanto isso é mais comum no assintomático, no sintomático mais intenso, mas, de qualquer maneira, a identificação da síndrome, digamos assim, hoje parece ser um pouco mais fácil para o médico que está ali na emergência já colocou na cabeça dele os sinais, né? Mas, assim, só para comparação, eu até peguei esses números que você passou também, mas lá nos Estados Unidos, até 1º de março, que eu falo que os Estados Unidos teve uma altíssima incidência, como no Brasil, da doença, muita coisa parecida, só que lá com muita testagem, muito mais testagem que o Brasil. Então, talvez se no Brasil nós testássemos da mesma maneira que os Estados Unidos, a gente talvez até tivesse pareado em número de casos, porque a gente tem uma população relativamente... Estados Unidos 300 milhões, Brasil 210, não é tão diferente.
Lá teve, até no 1º de março, 2.617 casos com 33 óbitos. Então, assim, Olha, por que nos Estados Unidos... Um dia desse eu coloquei até uma resposta nisso, as pessoas talvez não entendam. Por que nos Estados Unidos as crianças morrem menos? Simples, minha gente. O sistema de saúde dos Estados Unidos é um sistema de saúde muito mais estruturado do que o nosso. E se nós fôssemos avaliar esses casos de óbitos da síndrome inflamatória no Brasil, talvez nós encontrássemos exatamente esse retardo no diagnóstico, crianças que demoraram muito para serem tratadas, que isso faz a diferença. Mas até isso a gente ainda não tem um estudo, né, que faça toda a análise desses óbitos e de vida, atendimento do SUS, atendimento na rede privada, letalidade e mortalidade no SUS, rede privada, que assim, a gente vê claramente, por exemplo, sai um boletim aqui da Paraíba, 90% dos óbitos são na rede pública, sim, nos adultos. Então, isso não é porque é o sistema público que sempre, como a Daniela falou, sempre foi difícil, né? E eu acho que é, outro ponto que eu queria, antes da. Depois a gente vai entrar bem no passo a passo, que eu acho que é melhor para o pessoal entender. Um outro ponto que as pessoas precisam entender é assim: nós já conhecemos diversas condições que são semelhantes à síndrome inflamatória, como se fossem, digamos assim, reações do sistema imune exacerbadas ou desreguladas a vários outros vírus e patógenos que a gente conhece. Eu me lembro na minha residência, em 2003, um caso gravíssimo de síndrome hemofagocítica secundária à infecção por leishmaniose. A sim. criança ficou gravíssima, sepsis-like, foi um terror e era uma leishmaniose, né? Uma doença relativamente comum no Nordeste, como causa de doença grave em crianças, anemia severa, pancitopenia, um problemão. Depois a gente começa a se deparar com, por exemplo, os casos de dengue atípico, neurodengue, dengue com insuficiência hepática, dengue. Aí você pega casos de Epstein-Barr, mononucleose infecciosa, que fica com quadros assim completamente, eu falo, malucos. A mononucleose causa isso. Aí quando foi mais para frente, em 2016, 2015, veio a Zika. E a Zika, para mim, É, que vi de perto, né? Muito de muito aí, perto, né? vocês fazem um paralelo, né? Àquela epidemia, entre Foi. aspas, de síndrome de Guillain-Barré, não é nada mais do que a introdução de um vírus novo numa população que tinha talvez tinha uma reação imune muito imprevisível àquele vírus novo. Talvez alguns casos também tiveram uma desregulação imune porque tinham anticorpos prévios para a dengue que fizeram a tal da ADE, né? Uhum. Como se fosse uma reação imune exacerbada por aqueles anticorpos. E isso acontece, minha gente, isso acontece com vírus do nosso dia a dia. Tem crianças que pegam vírus de influenza e complicam, fazem encefalite por influenza, a própria chikungunya, a dengue. Então, não seria não é surpresa que tenhamos alguns quadros mais graves, atípicos, né, na pediatria. E hoje em dia até se aceita que existe a síndrome inflamatória do adulto, com características semelhantes em termos Sim, uhum. de laboratório, etc. Então, Muito, o é que verdade. acontece é um vírus novo, um enfrentamento para um sistema imunológico que é extremamente diverso. A gente tem uma diversidade, talvez a assinatura imune de cada um é própria, né? É muito Sim, igual a digital, e alguns vão ter alguma coisinha ali que dispara essa síndrome. E o que a gente precisa fazer, a gente sempre repete, é pegar ela antes que ela desça a ladeira. Né? com E eu acho certeza. que a gente precisa botar isso na cabeça. E eu falo que isso é pertinente escutar você hoje, porque eu falo que daqui a um mês começam as manchetes e todo dia me mandam 50 reportagens. Um caso de síndrome inflamatória lá no não sei aonde, um caso de síndrome inflamatória. Isso vai acontecer. Nós vamos Sim. evitar que essas crianças compliquem se nós identificarmos precocemente. Então, só para
deixar bem fácilzinho para o pessoal entender, né, Daniela? Me fala para o pessoal assim, sinais e sintomas que um pai e uma mãe precisa estar atento e de forma indireta também aquele médico que não é especialista, que está ali na emergência, mas não tem uma vivência muito grande. Então, o que é que precisa olhar de sinais e sintomas para suspeitar da síndrome? Tá ótimo. Depois até vou trazer dois estudos para vocês, um da Espanha, multicêntrico, não sei se você viu, bem interessante, de pacientes que internaram com a síndrome e não com a síndrome, né, em criança também. Mas assim, de uma maneira geral, o que a gente precisa prestar atenção? Então, qualquer criança, né, como eu mencionei, você teve um quadro agora, né, ou você teve lá em janeiro, em dezembro, você testou positivo, né, você teve perda do olfato, mesmo que você não tenha testado, porque você achou que não era nada, esqueceu, mas depois dos 2, 3 meses, você percebe, né, principalmente ali naquele primeiros, de 4 a 8 semanas depois, você percebe que o seu filho apresenta febre, febre alta, normalmente, persistente, né? Você dá um antitérmico, ela continua alta. Ali, normalmente a gente sabe que os quadros virais, depois no segundo, terceiro dia, a febre vai se passando e vai melhorando, né, Flávio? Diferentemente de uma infecção bacteriana ou da própria síndrome, ela vai persistindo alta. Então, geralmente é mais do que 3 dias de febre. Então, é 4, 5, 6 dias de febre alta persistente. Né? A criança pode ficar com o olhinho vermelho, como uma conjuntivite, tanto que inicialmente foi associado uma síndrome de Kawasaki. Né? Algumas crianças faziam muito, para quem não sabe, a síndrome de Kawasaki é uma vasculite, que é uma inflamação dos vasos do corpo, e que eles podem ser desencadeados por vírus, né? E muitos já são conhecidos, e que o Covid poderia ser um trigger, né? Um fator ali de desencadeador. Então a criança ela faz a febre, faz essa irritabilidade, ela faz a boquinha bem vermelha, parece uma língua de framboesa, o olhinho vermelhinho também, pode fazer inchaço nas mãos e nos pés, que também é bem comum, manchas vermelhas pelo corpo, né? A gente chama de um exantema, como se saísse de um banho quente, pelo tronco, principalmente também é muito comum na região das fraldas, então você tira assim a fraldinha do bebê, tá vermelhinho também na região do períneo. Né? Essa irritabilidade. Tem algumas crianças que podem também entrar como diagnóstico de infecção urinária, porque pode fazer uma leucocitura, um aumento no número de leucócitos na urina, mas não cresce bactéria, por exemplo. Né? Então, esses sintomas a gente tem que pensar sim na síndrome, tanto os pediatras como os pais, né, alertarem para esses sintomas. E a novidade seria essa associação dos sintomas gastrointestinais, de dor abdominal, de vômitos, de diarreia, às vezes é só a dor intensa na barriga, ou também de sintomas neurológicos, né, uma tontura, um desmaio, uma crise convulsiva, uma dor de cabeça, problemas cardíacos, então a criança ter, por exemplo, um desmaio súbito, ou você vê que está com uma baixa pressão, né? Faz a hipotensão. Então, esses são, eu acho que são os principais alertas, né? Se você tem dúvida, conversa com o seu pediatra e procure pela emergência, né? Eu acho que um ponto que, principalmente para os colegas que estão assistindo, né? Eu vi um estudo muito interessante, se não me engano, da Colômbia, que ele tentou separar um pouquinho a questão das faixas etárias, né? Então, para o pessoal entender. Esses sintomas mais parecidos com a Kawasaki parece que são das crianças menores, um pouquinho menores. Se bem que a gente sempre fala, é mais frequente, né? É mais Parece frequente. que na criança maior, aquela que faz a síndrome inflamatória da Covid-19 mais clássica, predominam os sintomas gastrointestinais com dor abdominal intensa, vômito e a febre. Então, é muito comum que essas crianças entrem como suspeita de apendicite, né? Lembrando que provavelmente a maioria dessas crianças não estarão infectivas, não estarão eliminando o vírus ou infectando, então elas de certa forma, elas podem ser atendidas com a precaução padrão e num ambiente não Covid. Na maioria das vezes fica essa dificuldade, porque assim, a criança entra com um quadro apendicite-like e tem que chamar o cirurgião para olhar, né? E eu vi muitos casos, o pessoal relatando e vi na literatura, faz ultrassom, tem líquido livre, tem Muito. gânglios aumentados aí vai às vezes para cirurgia quando abre lá, é uma colite, mas que não... então, eu acho que a gente, na apendicite, a gente dá muito valor à clínica, né? Mas eu acho que no momento da síndrome inflamatória, olhando para essa epidemiologia que você falou muito bem, olhando para essa história de alguém ter tido sintoma em casa, possivelmente fazer a sorologia para já ter um IgG ali para
pode aparecer em Sim. 70% das vezes o IgG ali para SARS-CoV. Então, antes de abrir o abdômen dessa criança, que pode ser até um fator de piora do prognóstico, tenta pedir os exames, porque, por exemplo, aparentemente no apendicite você vai ter um PCR mais baixo. Numa síndrome inflamatória ele vai estar explodindo, né? A ferritina vai estar explodindo. Então, é muito importante a gente ter essa diferenciação, principalmente do médico da emergência, quando vê lá adenite, né? Vem um ultrassom com adenite, olha, dá um passo atrás, E tenta já peço fechar os a síndrome exames, com certeza. inflamatória, né? É. Pede os exames antes de pensar, né, nessa questão de uma laparotomia exploradora, porque aí às vezes até a própria cirurgia pode ser um fator de piora pela resposta inflamatória somatória aí, né, de um procedimento cirúrgico em cima de uma síndrome inflamatória que já está acontecendo secundária ao vírus, né? Então acho que o pessoal diferenciar bem isso aí. Uma coisa que É. você colocou aqui, assim, que realmente eu fico procurando, né? A gente ainda não tem esse número na mão, é da incidência, né? Para as pessoas entenderem de números, né? Eu, assim, no Up to Date está citando um artigo que é 1 para 100 mil. Eu não acho que é tanto assim, porque talvez esse artigo só olhe para as síndromes inflamatórias graves, porque hoje a gente já Pode sabe que ser. tem as É. leves, né? É. Então, eu acho que, para as pessoas entenderem aí, eu acho que gira em torno de 1 para 20 mil grave, né? E 1 para 100 mil esse mais leve, que às vezes Mais até leve. passa batido, né? O mais leve talvez até seja aquela criança que tem um quadro febril persistente, mas depois ela faça uma defervescência, né? E aí a gente nem, às vezes nem leva para o atendimento, que a gente não tinha esse pensamento, mas agora parece que começa a sair os artigos dizendo assim, não, existe um Uma quadro forma mais mais leve. leve. E aí eu lhe pergunto, é isso mesmo? Na Tem prática, esse eu também levinho? percebi isso, sabia, Flávio? Foi interessante. Acho que até comentei com você. Você comentou do Dr. Marco Aurélio. A gente, no dia que ele publicou aquela nota, a gente teve um encontro pelo laboratório que eu trabalho e ele Sim. realmente relatou isso também. Que assim, de abril até. A gente não sabe se de repente foi essa mudança da mutação, mas de abril até dezembro a gente teve casos mais graves da síndrome inflamatória, né? Muitos tendo que realmente fazer admissão na UTI, suporte com drogas vasoativas e gama-globulina. E de janeiro, fevereiro, a gente já está vendo casos muito mais leves e que não há uma necessidade de fazer corticoterapia ou gama-globulina, são sintomas leves, é só uma dor abdominal interna, como se fosse um quadro de gastroenterocolites, né, aguda. E tem marcadores inflamatórios, mas não tão exuberantes, né? Então a gente tem um VHS, tem um PCR, tem o dedímero aumentado, mas, por exemplo, nos casos graves, ano passado, a gente tinha dedímeros de 5, 6, 10 mil, tinha alguns que eram imensuráveis, né? Que foi até de um menino que eu atendi, que chegou a fazer até trombose das extremidades, com perda de digitais, mas depois recuperou e revascularizou e não precisou amputar. Então, assim, a gente teve casos muito graves ano passado, e esse ano a gente está tendo casos muito mais leves, com dedímeros que não chegam a 1.000, aí no máximo 800, 1.200, uma ferritina também baixa. Então, isso não sabemos se é a nova mutação, que infelizmente é mais grave na população entre 20 a 50 anos, né? Mas nessa forma da síndrome, a gente não está tendo casos tão graves nesse momento. Eu acho que a gente pode fazer até, como a gente gosta de dizer, fosforilar aqui, porque, veja, Fosforilar. se a síndrome de Kawasaki, a gente já sabe, né, que ela se relaciona à desregulação imune disparada por alguns epítopos, algumas áreas, né, do vírus que, digamos assim, ocorre um reconhecimento anormal por parte do sistema imunológico e dispara uma resposta exacerbada. De repente, por exemplo, se a gente imaginar que a P1 tem quase 20 mutações, pode ser que algumas dessas mutações tenham alterado alguns epítopos que fossem, digamos assim, epítopos relevantes para esse disparo, né, para ser esse trigger da síndrome inflamatória, e aí diminuiu essa potência, digamos assim. Eu A acho que só gravidade, né? o Pode ser. pessoal da área de pesquisa, né, tentar correlacionar isso, porque eu já vi que tem alguns estudos em imunogenética em síndrome inflamatória, identificando algumas áreas ali, né, Genotipagem, da do mutação. vírus, da Uhum. RBD, da própria proteína S, que são reconhecidas anormalmente pelo sistema imune daquela pessoa ali, que tem alguma alteração no antígeno de histocompatibilidade e chama uma reação maior do que deveria, né? Então,
pode ser isso. E se for, né, viva, né? Mais um viva se acontecer isso na pediatria. Se a gente conseguir pegar esse... Veja, pode ter tudo uma adaptação também. Tudo. Vou dizer assim, uma enorme quantidade de pessoas foi afetada. Eu não confio, assim, não é que eu não confio nesses números, eu acho que são números muito discrepantes. Um estudo sobre a prevalência aqui na Paraíba com crianças identificou 16% de sobreprevalência em IgG. Eu acho que parte desses IgGs é por erro do próprio exame, que identifica a proteína, por exemplo, proteína do núcleo capsídeo aos outros coronavírus sazonais, e aí dá como se fosse do SARS-CoV-2. Mas também eu acho que, contando esses 50% assintomáticos, aí talvez a gente tivesse ali, como aconteceu na Zika, né? Primeira onda da Zika, muita gente com Guillain-Barré, aí depois a doença continuou, mas uma hora ela freou, digamos assim, e sem nenhum tipo de medida, vacina, sem nada, né? Então, eu acho que vai ser até parecido com influenza também, com H1N1, né? Quando a gente teve aquele surto inicial. Isso, e agora tá aqui, tá? Todos os anos a gente está tendo e estamos nos adaptando a ele. Temos as vacinas que devemos receber. Acredito que vai ser que o Covid-19 veio para ficar também. Perfeito, vi uns estudos bem interessantes dizendo assim que, por exemplo, o coronavírus OC43, que é o coroninha hoje em dia, se fala que no século XIX, no final do século XIX, houve uma pandemia pelo OC43, com uma mortalidade alta, cerca de 1 milhão, para aquela época era muito, e o OC43 evoluiu, convergiu no sentido de se tornar um coroninha para ele permanecer vivo, né? Digamos assim. Então, a gente espera, né, que isso ocorra com o SARS-CoV-2. Existe uma disputa, né, na literatura sobre se vai piorar por conta dessa alta taxa de infecções, se ele vai convergir para variantes ou até mesmo uma cepa muito diferente, ou o contrário, do ponto de vista evolutivo, é melhor que ele fique mais leve, né? Porque se ele for muito agressivo, ele vai se esgotar pela alta letalidade, se ele começar a ficar mais letal, né? Mas assim, não, enfim, com certeza. E um dado também importante que você comentou, né, que a gente consegue detectar em até 70%, né? Tem estudos que já mostram em torno de 75% infecções recentes do coronavírus na síndrome inflamatória, mas a gente tem que lembrar que um quarto, né, 25%, não vai ter o PCR, não vai ter a sorologia, mas tem a história do contato. Então, por isso aquilo de você tem, tive um contato próximo, a avó testou, ou o pai teve sintomas, tia, né? Sei lá, tá indo para a escola e teve lá um amiguinho na sala, alguma coisa do tipo, né? Me diga uma coisa, e os fatores de risco? Foi identificado alguma coisa assim bem específica em termos de fator de risco, doença com comorbidade, etnia, o que é que tem disso aí? Então, assim, o que está bem consolidado realmente é o sexo masculino, que a gente vê que é muito mais frequente, né? Negros, mas esse estudo até que eu vou comentar com vocês da Espanha, foi bem interessante, o estudo multicêntrico foi feito com 47 UTIs pediátricas, e ele comparou crianças, 74 crianças que foram recrutadas nesses centros, com crianças que foram admitidas com a síndrome inflamatória ou foram admitidas somente com Covid ou com comprometimento pulmonar ou com outro comprometimento. E os pacientes com MIS eram pacientes mais velhos, como a gente mencionou, né? Em média de 9 anos, entre 9 a 10 anos. Geralmente eram saudáveis e não tinham comorbidades. Então, pacientes com crianças com comorbidades, que a gente já sabe, né? Prematuros, uma asma não controlada, um câncer, né? Ou uma anemia falciforme, cardiopatas. Então, a gente sabe que eles têm risco de desenvolver a COVID na forma aguda, né? De complicar na fase aguda. Né? E os pacientes que são previamente saudáveis, que não há comorbidades, eles têm uma maior chance de desenvolver a síndrome inflamatória. E os pacientes com MIS, eles também tiveram mais sintomas gastrointestinais, os com a síndrome, choque, foram os que mais receberam drogas vasoativas, mas que foram os com menos ventilação mecânica, justamente porque poupa mais o pulmão, né, do que a própria COVID aguda, na fase aguda, né? Eu achei bem interessante esses dados também. E os 3 óbitos que tiveram não foram da síndrome,
não foi com a síndrome, foram os casos não De MIS, né? COVID, de COVID grave. Então. De Covid grave. Isso foi bem interessante, eu achei legal trazer esses dados aqui. Em relação aos exames de sangue, que a gente sabe que tem os pediatras aqui nos assistindo, eu acho que é legal também comentar, que os pacientes que tinham síndrome inflamatória, então no hemograma inicial eles apresentavam mais linfopenia, né? Então, além disso, também uma neutrofilia, então maior número de neutrófilos, com uma baixa de linfócitos, e tinha também um aumento do PCR, né, da proteína C reativa, do VHS, e também da procalcitonina. Eu acho que na admissão é sempre importante você pedir um VHS, um PCR, né, a função hepática, a ferritina, o dedímero, as provas de coagulação, porque isso também vai nos ajudar para ver se o paciente é mais grave e se fecha realmente os critérios da síndrome ou não, né? Isso. E outra coisa, né? Para o pessoal entender que a magnitude, né, do aumento desses marcadores versus um vírus ou versus uma infecção bacteriana comum é muito maior, né, comparativamente, inclusive versus a própria COVID-19 severa. Então, na COVID-19 severa, você tem aí uma magnitude de PCR em torno de 10 a 50 nos estudos que eu vi, e aí a síndrome inflamatória ele vai de 100 para cima. Sim. Então é muito estourado para o pessoal entender, é muito alto, né? Então, assim. Eles colocam como valor de corte, Flávio, o PCR acima de 80, para você pensar já na síndrome. Então já é uma dica também. Então, o pessoal se ligar assim, que não é um PCR alto, marromeno, não. É um PCR que você olha assim e diz, nossa senhora, não estava esperando esse negócio aqui, não. Então, o pessoal tem que ficar muito de olho nisso aí, para poder, como eu disse, né, dar um passo atrás até ter uma certeza melhor para poder ter uma conduta mais assertiva. Aí você comentou desse estudo da Espanha e falou... E eu falei eu queria comentar do brasileiro, que é um multicêntrico aqui da Universidade do HC, de São Paulo, com 371 pacientes, todos abaixo de 18 anos, também com suspeita da infecção, né, por síndrome. Aqueles que foram confirmados em laboratórios foram 66 pacientes, só para a gente ver como é baixo, realmente a gente conseguir confirmar os testes positivos em relação à sorologia e ao PCR, mas a clínica é sempre soberana, né? E a frequência dos sintomas, principalmente sintomas gastrointestinais, também na admissão, e a hipoxemia. Então, a falta de oxigenação, então, sempre importante ter um oxímetro lá na admissão e de você verificar. Então, pacientes que tenham diarreia, é importante você sim, porque normalmente a gente mede quando tem sintoma respiratório, né, Flávio? Assim, tá com uma tiragem, com esforço, é uma asma, você põe para monitorar. Então, sintomas gastrointestinais, neste momento de pandemia, numa criança com febre, é importante sim você fazer a oximetria, e a hipoxemia também estava associada com uma maior gravidade nesses pacientes. Uma outra coisa interessante de um caso que a gente estava discutindo aqui na Paraíba um dia desses, o grupo, e que a gente não falou, é o seguinte, nos critérios, né, naqueles critérios, principalmente OMS, CDC, a gente tem a história do contato recente, né, epidemiológica, o exame, as provas inflamatórias, mais 2 ou mais sistemas afetados. Então, essa criança, ela tinha dor abdominal, no exame uma colite, apendicite não é, etc. Pediu o exame, estava tudo estourado. Aí eu, conversando com a colega, disse assim, pede uma troponina para ela, para a gente ver. Ela não tem nada, não tem como fazer eco na hora, não tem como fazer, então pede uma troponina. Troponina viu 70 dela. E aí eu disse para ela, você fechou o diagnóstico de síndrome inflamatória, independentemente de qualquer coisa, porque segundo o critério, acometimento cardiovascular, só a troponina aumentada já fecha. Então, tinha troponina, tinha o quadro abdominal, tinha história, o pai tinha tido há 30 dias Covid-19 e apresentava... Aumento de provas de fase aguda. As provas de fase aguda estava com PCR de 100 e pouco. E aí, foi quando se abriu o diagnóstico, o tratamento. Essa criança saiu ótima, de 8, 9, 10 anos de idade, se eu não me engano. E veja que foi a troponina quem fechou. Então, lembrar que nesses exames da fase aguda aí, se tiver disponível no hospital, a troponina vai ajudar bastante, porque ela entra como critério isolado de acometimento cardíaco. Eu vi isso. Assim,
eu não sabia antes, mas quando a gente foi discutindo, vamos estudar esse negócio aí, vamos ver direito. Aí É. quando eu vi lá, tem esse critériozinho lá, acho que é do CDC ou é da OMS, a troponina isolada. Mas de fato, essa criança, inclusive, ela fez eco, parece, eco normal, não tinha aneurisma, e a troponina dela baixou. Então parece que assim, muito que isso que você disse, né? A menina ficou boa e assim, na Mas verdade, não nem fez precisou nem fazer não, gama-globulina, Fábio? não, Não? porque tipo, Nossa, quando a gente foi discutir, já estava já sem tinha febre, melhorado. já estava bem, pulando, brincando. A dificuldade era diferenciar. E será que ela teve uma adenite por Sim. outro vírus ou era uma síndrome inflamatória? Não, foi síndrome inflamatória. Claro que ela Foi muito. Foi vai até para importante você tratamento, mencionar, sim, né? com certeza, mencionar esse acometimento cardíaco, que também tem uma diferença. Naqueles pacientes que fazem tipo Kawasaki-like, realmente a gente vê mais a prevalência de Isso, aneurismas. Nos pacientes que fazem mais o quadro inflamatório multissistêmico, que não tem tanto quadro de Kawasaki, mas com sintomas abdominais, eles fazem mais a miocardite, né? Então, eles podem ter isso, também o derrame, né, o líquido lá no coração e também no abdômen, também é comum fazer a serosite e não fazer o aneurisma também, né? Então é exatamente. importante isso. A gente discutiu outro caso aqui recentemente, não foi recentemente, já foi há algumas semanas, em Campina Grande, esse menino também, nessa faixa etária aí dos 10 anos, aí entrou, é dengue, é isso, que tinha uma plaquetopenia, e a colega ligou, Flávio, eu digo, não, isso é síndrome inflamatória, não pense nem duas vezes, pode entrar, entre com imunoglobulina e o corticoide, e resumo, ele tinha, quando fez o eco, tinha um derrame pericárdico, e tal, e saiu muito bem. Mais uma vez, para vocês É, entenderem, né? sim. Essas crianças todas tiveram acometido, foi para a UTI e saíram bem, né? Então, assim, Sim, a gente fala que a gama-globulina tira com a mão. A gente fala para a mãe, no outro ela dia a falou criança dois tá dias ótima, depois, o pulando. menino estava 10, entendeu? Então, Muito. assim, é como se fosse a imunoglobulina, fosse um. A gente tá com aquele churrasco pegando fogo e você joga uma águazinha ali, Sim, dá uma é acalmada, né? Então, assim, muito importante, é. mas então é isso, para o pessoal assim que seja da área médica que esteja atendendo, são esses pequenos detalhes que precisam. Você veja, dificilmente você tem uma emergência pediátrica por aí que não tem um hemograma e um PCR, né? Sim, Dificilmente. Com esses dois, você já, se vier um PCR explodindo, você já vai mandar esse sim. menino para uma referência pediátrica. Você não vai É. ficar com ele no interior esperando, fazendo antibiótico e soro nessa criança, não, você vai mandar para frente e bota a hipótese lá. Síndrome inflamatória associada à Covid-19. Com certeza. E com certeza Flávio, os inclusive, colegas eu como reumato, eu defendo muito o VHS também, a velocidade de sim, hemossedimentação, que é o VHS, que é marcador muito fácil, né, inflamatório, de ter também. que também é muito fácil de fazer na emergência, porque não tem síndrome inflamatória, não existe Kawasaki com VHS normal, né? Então, é uma inflamação multissistêmica, então você vai ver os dois parâmetros realmente muito altos, E esse né? VHS dá o quê? Dá 50, 70, 100? Normalmente Dá... acima de 40, com certeza. Ah, Em média de 100, 110, né? Normalmente são. Sempre acima de 30, 40, a gente já vê que está bem alto mesmo. Então, acho que é super importante também, até porque, como você mencionou, da síndrome hemofagocítica, né? Um dos parâmetros que a gente utiliza é quando cai o VHS por conta da disfunção hepática, o VHS ele cai. Então, a criança está com anemia, está com plaquetopenia, ela está piorando clinicamente, e de repente um VHS que era de 80 normaliza. Então, a gente tem que pensar na síndrome hemofagocítica, que também é um diagnóstico diferencial importante, faz parte, inclusive, dos critérios lá, né, quando a gente tem para afastar. com relação a tratamento, acho que é importante a gente já estar entrando um pouco nisso, né? E Uhum. aí fica aquela. Eu falo, meu Deus do céu, eu queria que acabasse essa confusão, essa briga, porque até eu tenho medo de falar esse nome tratamento precoce hoje em dia. Tenho É, medo dessa palavra. Porque, é. assim, a gente não está acreditando como existe uma divisão desnecessária, né, nessas questões. E, de fato, na síndrome inflamatória, essa entrada com o tratamento adequado no tempo certo talvez seja uma das coisas mais importantes para o prognóstico, né? Então, assim, explica um pouquinho para as pessoas quais são as drogas que a gente utiliza
e Uhum. como é, né? Para os colegas e para as pessoas também que estejam assistindo. Sim, com certeza. Geralmente naqueles casos leves, como a gente está vendo mais agora nos últimos meses, normalmente realmente é só observar, né, a hidratação, né, ver como é que está a criança, antitérmicos, né, fazer um ecocardiograma, um eletrocardiograma para você ter certeza que realmente não tem nenhum acometimento cardíaco. E realmente a gente fica mais tranquila nesse sentido. Agora, casos moderados a graves, a gente tem vários protocolos, né, do CDC americano, tem de Oxford também, europeu. Então, a gente sabe que é importante o tratamento com a gama-globulina, né? Normalmente a gente faz 2 gramas por quilo na UTI de monitorização, porque dependendo do tamanho da criança é interessante você fazer aí 12 horas ou até dividir 2 doses, faz 1 grama por quilo hoje, outra 1 grama por quilo no dia seguinte. Anticoagular também é muito importante ver como é que estão esses parâmetros da coagulopatia, porque tem algumas crianças, aqueles casos graves, têm que realmente entrar com anticoagulação, ou se são casos graves ou que semelhantes a um Kawasaki, ou que tem uma trombocitose, então um aumento das plaquetas, né? A aspirina, isso mesmo, o ácido acetil salicílico que a gente utiliza também. E o corticoide, que também é muito utilizado, normalmente na dose de 1 a 2 miligramas por quilo, o Solumedrol. Nesses casos graves, também a gente utiliza. Casos refratários, inclusive, você pode até fazer pulsoterapia antes de passar para o tocilizumab, né? Antiterleucina 6. Aí, nesse caso, pessoal, se for fazer uma pulsoterapia, vai dar ivermectina para a criança, mas vai dar ivermectina para a criança não ter uma infecção, entre aspas, generalizada pelos estrongiloides estercoralis. Não é por outro motivo, é para a ação vermífuga dele mesmo, né? Com certeza, é isso mesmo, Flávio, bem lembrado. Não, porque de repente alguém vê assim, sei lá, tá com a minha criança ficou internada, aí deram ivermectina lá na UTI. Verdade. Inclusive, a gente usa o bendazol normalmente, né? Então é mais fácil, o nome não é tão conhecido ainda. Mas eu acho que é importante, sim, alertar sobre isso, porque realmente já me perguntaram isso nas entrevistas que eu converso, se eu já usei algum tratamento precoce nesse sentido. Não. Tratamento precoce para síndrome inflamatória, sim, porque é o nosso diagnóstico precoce, os casos graves de UTI. Mas o kit a gente realmente não utiliza em crianças, né? Até agora não. Até agora não tive a oportunidade de tratar vários pacientes, como eu já expliquei, pessoal, faço consultório, então não trato paciente grave, converso com vários grupos, os colegas, assim, não existe essa referência de usar. Eu lamento, assim, que isso tenha se tornado uma briga, né? Uma certa divisão, mas não existe divisão na ciência, né? Os protocolos estão aí, você abre o UpToDate, você abre todas as Sociedade Brasileira de Pediatria, CDC, OMS, França, Espanha, Itália, todas as sociedades pediátricas são unânimes, não existe nenhuma que está divergindo. Então, será que só o Brasil está certo, o mundo todo está errado, né? Será que só... na pediatria, eu acho que não existe tanta controvérsia. Infelizmente, graças a Deus, eu não sou da área clínica, porque realmente o bicho está pegando nesse sentido assim. A gente entende, os colegas têm o direito de argumentar, né? Mas na pediatria eu não vejo muito estresse nisso aí. E eu ia te perguntar uma coisa. Com relação eu vi acho que foi quarta passada, não sei qual foi o dia, né? Uma discussão até com exatamente em quadros leves, moderados, graves, mediante lá alguns critérios, você fazer doses diferentes dos próprios corticoides, né? Você fazer dose mais baixa, depois você subir um pouco a dose, só fazer aquela dose mais alta quando você tem um quadro de disfunção sistêmica significativa. Mas aí eu pergunto... Casos de choque, né? Hipotensão. Isso. Teve um estudo publicado no JAMA Pediatrics, né? Acho que você deve ter visto que comparou um randomizado que comparou imunoglobulina com metilprednisolona para graves e mostrou um efeito, assim, um desfecho melhor de mortalidade, de complicações menor quando se faz imunoglobulina e associado. Nos graves está sempre entrando a dupla mesmo? Normalmente sim, a gente meio que se baseia até quando a gente fala dos critérios também de gravidade, dos fatores de risco para o Kawasaki, né? Que a gente também, normalmente você já pode utilizar a gama-globulina associada com corticoide, quando você vê que tem
alterações típicas ali também, né? Hiponatremia, por exemplo, né? Aumento das transaminases, crianças menores até 1 ano de vida. Para o Kawasaki já está bem estabelecido e eles meio que transportaram também para síndrome inflamatória. Nesse estudo foi bem explicado. Acometimento neurológico entra como um fator, assim, se a criança tiver com um acometimento importante ou não? Normalmente não, acometimento Não, né? neurológico não. É mais esse O quadro quadro cardiogênico mesmo, né? cardiogênico É, mesmo, né? o caso de gravidade mesmo cardiogênico, aqueles que também estão evoluindo para insuficiência renal, então normalmente se associa com corticoide. O neurológico entraria como uma meningite asséptica, somente a gama-globulina, por exemplo, né? Como um quadro mais leve. Mas, claro, casos complicados, você também vai acabar utilizando numa fase posterior, né? E teve algum caso, assim, do dia a dia que você tiveram que partir para uso de biológicos, como inibidor de A interleucina gente teve 1, um essas caso, coisas? infelizmente, ano passado, no GRAAC, que é um serviço de referência de oncologia, né, pediátrica aqui na universidade, em São Paulo, e que era uma criança que estava na fase de indução da leucemia. Ela pegou o Covid e depois ela desenvolveu a síndrome e teve um caso muito grave, multissistêmico, inclusive com acometimento pulmonar, né? A tomografia com acometimento importante, a gente teve que fazer a gama-globulina, pulsoterapia, e o que realmente salvou a criança foi a anti-interleucina 6. O menino tá lindo aí, tá super bem, ficou 1 mês na UTI e ele tá ótimo Só fez agora. o tocilizumab, né? Fizemos o tocilizumab justamente por conta do pulmão, porque não respondia, né? A gama-globulina e o corticoide, a pulsoterapia. Que bom, né, que respondeu, né? Foi, a gente ficou meio apreensivo, a gente fez esses casos, a gente fez uma avaliação online, né, multidisciplinar, tinha a equipe da infectologia, da oncologia, da imunologia, reumato, porque realmente a gente dá uma anti-interleucina 6 para uma criança que não tem nem células, né, praticamente, por conta da leucemia também. Então foi bem difícil, mas a criança tá ótima. É E aquela tá sendo. situação, né? Quando chamaram você é porque o negócio já estava complicado demais. Sim, com certeza. Quando chama reumato é porque tá difícil. Desata o nó aqui agora. A gente fez um iliado, agora a reumato vai vir para desatar. Mais ou menos isso. Eu até gosto de brincar isso para os residentes quando a gente dá aula, para os, na verdade, acadêmicos, né? Até para os alunos de medicina. Quando tem mais de 2, 3 órgãos acometidos, chama um reumato que precisa afastar. Se tem uma pele, tem um coração e um rim, tem uma articulação, uma pele, sistema nervoso central, né? Mais de 2 ou 3 chama reumatologia, que vale a pena, pelo menos, fazer o diagnóstico diferencial. Mas eu admiro muito porque a reumatologia é uma clínica mais profunda, né? É uma coisa Com complicada certeza. porque envolve imunologia, envolve medicina interna, envolve Sim. clínica, envolve tudo. Então não é fácil, não. Não é fácil. Fica o convite, Realmente, Flávio. Venha fazer reumatologia pediátrica com a gente. deixa eu pertinho aqui, Você é um Daniela. ótimo clínico. Você vai. O meu negócio é pediatria geral mesmo, tá bom demais. Assim, a gente sofre, mas é bom. É porque eu acho assim, eu nunca. Para o médico do interior, não é interessante Sim, subespecialidade, principalmente na pediatria, sabe? A gente não tem como. Eu vejo que os colegas às vezes até fazem e vão para o interior e se frustram, porque aqui a necessidade muito grande ainda é do pediatra geral, né? com E é certeza. difícil, né? Ainda é difícil, é desafiador para o pediatra geral, tá no interior, mas para o subespecialista, pior ainda, né? Então, assim, no sentido de demanda, em São Paulo você comanda a reumatologia, Tiago Calder e Maíra Pneumo, cada um comandando aí as respectivas especialidades pediátricas, mas aqui não, eu acho que assim, a pediatria geral ainda é o que é o que me move no sentido assim, eu aprendo com vocês, fico um pouquinho mais sabido e tá bom. Que eu ainda falo, né? Mas só para reforçar, que a gente sempre também fala para pensar nas doenças reumatológicas depois que se afastou as infecções e as causas Os mais oncológicas, comuns. né? Então você pensa em doença, nós somos os terceiros, né, a entrar teoricamente aí num quadro, E até porque não vou falar. não, como nesse caso agora do Covid, né? É uma doença infecciosa causando uma reação inflamatória Isso. tardia, né? Imunológica, uma reação imune tardia. Mas, teoricamente, a fase infecciosa é da infecto, não é da gente. Falar nisso, voltando à história da síndrome inflamatória, eu vi um trabalho bem interessante hoje mesmo,
Foi na Espanha, se eu não me engano, avaliando o diagnóstico, foi na Itália, de apendicites agudas. Se Eu acho a, que eu vi a cirurgia também. inflamatória, você viu, se atrapalhou, e eles viram que não, né? Então, assim, eu acho que o que ajudou a pediatria também até nisso é que se a pediatria tivesse com a situação do adulto, ia ser um terror, porque você Sim, não ia conseguir ter paciência, tempo, condição de fazer esse diagnóstico, né? Bem sim, feito. Você abriu um monte de barriga de criança sem necessidade para procurar uma coisa. Mas a pediatria até nisso, né? Assim, como não está no colapso junto com a clínica, né? Com a medicina de adulto, talvez esteja ainda dando para o pediatra da emergência raciocinar com calma, observar, deixar ali num leitozinho, vamos ver 24 horas, vamos ver a evolução, vamos chamar o cirurgião para dar uma olhada, vamos discutir. Eu acho que, infelizmente, os colegas que estão nesses locais que estão extremamente é, colapsados, muita coisa sim, difícil. E por isso que as pessoas que estão nos assistindo aqui deveriam ter cuidado redobrado nas próximas semanas, né? Porque, assim, sim, não adianta você achar que você vai para um pronto atendimento agora e vai existir o atendimento regular, vai existir o atendimento de guerra, vai existir o leito de guerra, vai existir e os profissionais não têm culpa disso. Né? Eles não, não têm culpa. O médico da UTI que vê 5 está vendo 20. O que é que vocês acham que vai acontecer? E o da enfermaria que via 20 está vendo 50. é, Então, não tem como, né? É impossível a gente conseguir infelizmente, é. esperar, né? Aí fala assim, a variante é mais letal. Olha, eu acho que ela pode ser mais letal sim, mas ela é mais mortal porque é uma avalanche de casos e um sistema que trabalha a 50% não trabalha com o mesmo resultado a 250%, 300%. As pessoas precisam entender isso. Sim, Mas ficar essa briga, lockdown, vale, não vale, ninguém está. O que a gente não quer é que as pessoas arrumem um jeito de não se infectarem. Se vai ser ficar só em casa, ou ir trabalhar quem puder com máscaras melhores, tendo sim, mais cuidado, né? A gente não sabe, a gente não quer brigar, não quer entrar nessas brigas. A gente quer que as pessoas entendam que a verdade é que os hospitais estão no estão limite, lotados. aumenta leito, em top de pacientes, e é isso que vai diminuir a resolutividade muitas vezes. Talvez é uma junção das duas coisas, né? Uma maior transmissibilidade, com maior carga viral, doença mais severa e sistema assim, completamente entupido, né? Saturado, né? Infelizmente, a gente está 3 vezes mais o número de casos e de mortes do ano passado por essa época, né? A gente fez aquela restrição inicial lá em março, abril, justamente para o sistema de saúde se preparar, né, Flávio? Infelizmente, agora que a gente está precisando daquele preparo que não houve, que até houve, mas até desmontaram aqui em São Paulo, fizeram, né, os hospitais de campanha, que infelizmente eles acabaram desmontando antes do tempo, e realmente agora está esse colapso na saúde, Perfeito, né? exatamente. Então eu A acho que gente não nesse tá, momento a gente não quer apontar dedos, a gente quer que a gente consiga de alguma forma sensibilizar as pessoas para que elas se protejam, se cuidem e a gente isso. consiga diminuir essa avalanche de infecções, né? Com certeza, ainda mais que é até importante falar, que você fala muito bem dessa nova mutação, que não é grave na nossa faixa etária aí das crianças, né? Mas está cada vez mais jovens, e a gente tem né? Nós somos pais jovens, né? Entre 20 a 50 anos, então a gente tem que se cuidar pensando nos nossos Nos filhos. pequenininhos, exatamente. Eu vi Então, até um nesse comentário sentido, nesse sentido lá no post falando, é ruim porque a gente vai ter crianças órfãs. Exatamente. isso, Mas é que tá. infelizmente. Como é que a gente faz diante dessa nova variante? As medidas de proteção que nós já orientávamos, elas seguem e se tornam ainda mais importantes. Quando eu fiz aquele post, não sei se você se lembra, sobre aglomerações familiares, isso Sim, está muito óbvio. Então, assim, não adianta a gente não aglomerar na rua e aglomerar em casa com 5 bolhas diferentes, 5 famílias que se juntam no final de semana, sem máscara, sem distanciamento. Cada família daquela tem uma rede de contatos. E uhum. essa rede de contatos pode trazer por uma pessoa só o vírus para aquela reunião e passar para 10, 12 pessoas naquele momento. Né? Então, inclusive para as crianças, e que podem raramente, frisamos, continua sendo rara a síndrome inflamatória, Sim,
mas é algo que a gente não quer que as Que crianças aconteça, tenham. né? Você não quer que aconteça com seu filho, mesmo sendo Se raro, pudesse né? nenhuma criança, se Entendi. pudesse ter zero crianças infectadas, a gente queria também, mas a gente também, por outro lado, precisa trabalhar com questões realistas, né? Com perspectivas realistas. Bom, eu acho que a gente abarcou, digamos assim, o que a gente precisava, né, sobre síndrome inflamatória. Não sei se você queria falar mais alguma coisa que a gente Não, eu só comentou. quero tranquilizar, mesmo que se tiver alguma família aqui que tenha tido um filho, né, com a síndrome, até mesmo com Covid, do prognóstico bom em criança, né, do prognóstico favorável, porque a gente sabe que em adultos é muito importante depois você ter acompanhamento, porque a gente tem as E sequelas pós-Covid. Então, fazer um ecocardiograma, um teste de esforço, uma prova de função pulmonar, tem adultos que ficam com perda de olfato por alguns meses, que chegam a ficar com uma fadiga crônica, né? Com o chikungunya, que dá aquela dor crônica, né? O Covid também isso. pode ter uma dor crônica, tem até relatos de perda de memória em adultos, mas em crianças a gente não está vendo isso, né? As crianças estão se recuperando bem, mesmo aquelas que tiveram aneurisma, né? Que é a dilatação da coronária, depois que foi Regride, feito a gama-globulina, regride muito mais rápido do que o próprio Kawasaki. Né? A gente vai isso, fazer um eco de controle em 1, 2 meses, já não tem mais nada. Né? isso. Então, eu acho que isso é super importante a gente tranquilizar a família que as crianças dessas vezes foram poupadas, né? E que continuem assim, né? Mas de qualquer maneira que a gente está atento aí para qualquer mudança do cenário, Com né? certeza, sempre. Outra coisa que as pessoas não entendem, nós não estamos tentando minimizar, nós estamos tentando tranquilizar. É muito diferente minimizar esse nós de fazer, isso aí é besteira, esse vírus não existe, bota esses meninos aí para se reunir, sem máscara, sem nada, deixa de besteira. Não, a gente não está dizendo isso, a gente está querendo dizer assim, olha, é um problema muito sério, a gente está passando por um momento muito grave, porém as crianças precisam continuarem a ser protegidas, mas não há uma mudança de cenário para Não há uma elas. mudança, isso. Há um aumento consequente das infecções, porque elas vão junto com os adultos, Com os os adultos, pais isso os proporcional. pais se contaminam as crianças em casa, etc. Mas enfim, a gente não está vendo algo diferente, a gente espera que continue assim, né? E com relação à síndrome inflamatória, repito, não se assustem se nas próximas 2, 3, 4 semanas comece a pipocar na imprensa os casos, porque, por exemplo, para a doutora Daniela não vai ser nenhuma surpresa que Não. eles aconteçam. Ela já está preparadíssima, a equipe dela, os hospitais. Eu espero que estejam já entendendo que tem que ter esses leitos, tem que ter essa expectativa, né, para que esses quadros raros, mais importantes, sejam tratados da forma mais identificados, diagnosticados e tratados de forma a não terem nenhuma complicação maior, né? Assim, Isso mesmo. Nossa, tá sendo um bate-papo delicioso. Eu ficaria aqui a noite toda falando com não, mas você. você já, todo mundo tem que cuidar em alguma coisa e até descansar. Muito Eu bom, queria lhe agradecer Flávio. mais uma vez, queria Isso pedir para o mesmo. pessoal compartilhar. Pronto, em vez de compartilhar as fake news do Zap, manda o perfil da doutora Daniela para o pessoal, dicas de mãe pediatra. Manda, é muito bom o perfil dela, mas principalmente ela é um profissional muito preparada, né, numa área muito difícil. Repito, a reumatologia pediátrica é uma área muito complicada, muito complexa, tem doenças muito importantes, né? E agora na Covid-19 se destaca como esse suporte muito importante junto com a infectologia, a pediatria geral, a cardiologia, no cuidado com essas crianças com síndrome inflamatória e, digamos assim, tendo muita presença e uma presença essencial para cuidar dessas crianças aí que, se Deus quiser, vão se recuperar sem maiores sequelas, né? Graças a Deus. Nossa, muito Muito obrigada. Tem, obrigado. tem vários vídeos lá no meu IGTV que eu conversei sobre isso ano passado, bem tranquilizando a família. Hoje mesmo eu também dei uma entrevista sobre o Covid em bebês, né, recém-nascidos, em crianças e adolescentes. Então, vocês fiquem à vontade também, porque eu acho que informação de qualidade, né, sem fake news, Vão sem lá para alarde. o vão lá para o perfil da Daniela, ela vai, se tiver tempo, hoje não exigem isso tanto dela. Ela abre uma caixinha lá, dá para responder umas Sim, perguntas para o pessoal. perfeito. E deixa eu abrir só um minutinho os comentários, mas é isso. Eu queria lhe agradecer, dizer que eu acho que a gente está enfrentando muito ruim um ano depois a gente está nessa guerra, Nossa, né? É cansativo. cansativo, Todo né, mundo Flávio? está assim, é muito difícil, mas eu às vezes eu sempre penso
E, meu Deus, eu vou tirar uns dias aí para não olhar nem nada do que está se passando, sabe? Mas eu acho que a gente precisa manter-se firme, né? Passando as informações da forma correta, passando as informações com verdade. E não é para contrapor, né? Contra a imprensa, não é para contrapor contra ninguém. É apenas para que a gente coloque as informações para as famílias. Elas precisam vir de uma forma muito correta, muito verdadeira, né? A gente não Isso, pode criar um cenário pior do que ele já é, mas a gente também não pode incutir, né, nas pessoas uma sensação de terror, porque as pessoas estão muito sofridas, né? As pessoas estão psicologicamente. Se a gente está, que a gente é acostumado a essa problemática. Deixa eu botar o arroba aqui da doutora Daniela. Dicas. Ai, Flávio, com certeza. Eu acho que a saúde mental, até é importante você tocar nesse ponto, se a gente tiver uns minutinhos, mas é muito importante os pais conversarem com os filhos. Eu estou vendo muito no consultório, crianças Nossa. com depressão, tentativas de suicídio, né? Crianças chorando que os pais não estão sabendo. Então, assim, uma dica também que eu dou agora, né, com o retorno escolar, com as aulas online, queda no rendimento escolar. Procure, converse com seu filho, porque e também compartilhe com o pediatra, claro, com o psicólogo, que seja, porque a gente percebe que tá assim, né, 1, 2 anos, principalmente os adolescentes, a fase que eles andam em grupos, né, e que é Nossa, tão eu estou importante muito. falar besteira, andar grudado, e nesse momento de distanciamento, então a gente está tendo um impacto muito importante na saúde mental, né? E até porque os pais estão muito sofridos, né? E provavelmente muitas famílias elas tiveram ou estão Perdas. tendo, né, casos, perdas, pessoas que as crianças vão escutando, né? Acho que os pais precisam estar do lado, né? Tentar sair um pouco, às vezes, dar um tempo de qualidade para essas crianças. Ó, vou sentar aqui com você para conversar, Sim. vai assistir um filme junto, vai fazer alguma atividade junto, vai tentar trazer e principalmente, né? Tentar dizer para elas que tem perspectiva da vida delas voltar ao normal, né? Que a gente acredita nisso, mas a gente precisa, nessa hora, exercer né, essa questão do amor, de colocar para fora para eles essa segurança também, né? A gente precisa ser um porto seguro para eles. A gente fica abalado, mas a gente tem que segurar a onda, né, para eles, assim, dizer que estamos aqui, não se É porque a preocupe. criança procura o olhar dos pais, né? A segurança dos pais, né? O farol. Então é muito importante até você se colocar no lugar dele, né? A gente sabe que é difícil você chegar para o adolescente que só está no quarto, mas chega para ele e fala: Nossa, filho, como eu queria ir para o churrasco com os meus amigos hoje? Também tô com saudade de sair, né? Isso. De andar de bicicleta por aí, a gente jogar uma bola. Então é muito importante a gente se colocar no lugar do outro nesse momento para criar um diálogo e saber o que seu filho de repente vai se abrir para conversar, né? Uma dica até que eu dou para os pais, hoje em dia eles estão muito jogando em rede, né, Flávia, adolescentes. Entra e também joga na rede para ver o que eles estão conversando. Então, de repente, você tenta ficar mais próximo do lado dele nesse momento e que você vai descobrir algumas coisas, né? Aqui em casa a gente joga também, pega a vareta junto. É Mas verdade. sair um pouco da tela, né? Eu estava vendo um estudo hoje, outro estudo falando da uma avaliação de aumento significativo de miopia nas crianças após esse período, né, de isolamento. Então, assim, eu sei que é inevitável. Eu falo que, olha, quando eu vou conversar com os pais, eu digo logo assim, olha, aqui não é um tribunal, não estou julgando você, não. Mas eu preciso perguntar como é que está a exposição a telas do seu filho, né? E eles dizem, meu, tá difícil, viu? Porque eu estou dando aula online, às vezes é um professor, o meu marido está fazendo home office lá, as coisas dele, e não tem como, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa, exatamente como a Daniela fala, dar uma olhadinha o que é que esses meninos estão fazendo, o que é que eles estão assistindo. No meu caso, eu conecto o YouTube de Manuela com o meu, né? Então, o histórico é o mesmo. Então, eu vejo lá, no meu histórico, o que que danada ela tá vendo lá. Quando é um negócio que eu não gosto, esse aqui não, viu? Ó, nem pensar, esse aqui Perfeito. não vai ver, não. Já meu filho, já Pedro, né, que é adolescente, é mais difícil, porque os jogos lá, assim, eu fico de olho, mas a gente tem controle, digamos assim, um controle um pouco mais difícil, porque eles são, até de horário, né, eles são diferentes da gente. Eu mesmo sou daquele que acordo com as galinhas e vou dormir
Já já vou dormir, né? Então, Verdade. adolescente é outra história, né? Mas é É, isso. Olha, vou deixar embora, tem aí as meninas para dar assistência. Muito obrigado, vai ficar obrigada. salvo. Vou marcar ela também, jogar lá nos stories essa conversa. Espero que as pessoas, mais uma vez, né? A gente tem uma semana que eu acho que quase todo o Brasil está com restrição muito grande de mobilidade nessa próxima semana. É uma semana muito importante, que é a semana da Páscoa para os católicos. A gente espera que exista um ressurgimento, né? De fato, a ressurreição depois de tantas mortes, depois de tudo que está acontecendo, que a gente ganhe vida aí daí para frente, né? A gente não pode fazer prognósticos, mas a gente só pode pedir que as pessoas, se cada um tentar buscar uma forma de se proteger, talvez a gente vá conseguir baixar essa curva de uma forma muito mais eficaz do que qualquer outra ação, digamos assim. Então, a proteção individual, distanciamento, não aglomerar, evitar nesse feriado estar aglomerando, porque a gente não, o sistema de saúde não suporta mais, né? E aí a gente não quer tragédias maiores do que a gente está tendo, né? Então, cuidem-se. Daniela, muito obrigado mais uma vez. Boa Também, semana. Flávio. E Obrigada. Não vamos. vejo a hora dos congressos presenciais para a gente se encontrar, tomar um Quando, café. quando tiver um congresso de pediatria, a gente vai ter que fazer um jantar dos pediatras online, né? Perfeito, maravilhoso. Vai ser muito legal. É isso aí. Um abraço, tudo de bom. Um Uma boa abraço, noite. boa noite a Boa noite, todos. pessoal. Boa Tchau. semana. Tchau.